Bom, pessoal, seguindo aqui com as aulas, nós vamos agora entender a nossa rede de testes. Então, vamos lá. Nós temos aqui primeiro um Debian vítima que está rodando o IPTraf, para que vocês possam acompanhar o tráfego que chega até ele. Logo em seguida, nós temos aqui o endereço IP do nosso servidor vítima, que é 192.168.255.2, Ctrl F5 ou Enter, e ele sempre carrega, sempre funciona, correto? Então nós estamos aqui executando o servidor web Apache, onde ele está funcionando, que é para servir para os nossos testes. Temos aqui também o nosso servidor de ataque, a máquina que nós vamos usar para originar o ataque. E aqui nós temos o inbox aberto com interface Ether2 aberta e aqui com Torque aberto para nós monitorarmos as conexões. Reparem aqui que o MikroTik está no meio. Então eu tenho Linux vítima do lado esquerdo, MikroTik no meio e Linux atacante do lado direito, certo? Reparem que não tem conexão significativa nenhuma, não tem tráfego, certo? Então, em que consiste o ataque TCP/SYNFLUID? Ele consiste em mandar para o servidor diversas solicitações de abertura da conexão e nunca responder às solicitações de volta que esse servidor faz, certo? O que isso faz? Isso faz com que o processador e memória RAM do servidor fiquem sobrecarregados inutilmente. Então, vamos separar primeiro aqui o comportamento da rede durante o ataque. Então, vamos lá no nosso Linux atacante, que é o nosso Debian, certo? Aí vocês vão digitar hping3 espaço IP da vítima, que no caso é 192.168.255.2 espaço menos S maiúsculo espaço menos P 80 espaço menos menos faster, né? Pressiono Enter e vamos observar. Reparem que o tráfego dá um salto de 0 para 2.6 megabits por segundo. E reparem que quando eu inicio o Torque, ele me diz aqui o IP de origem é o mesmo endereço IP, certo? E o IP de destino é o mesmo. Olha a quantidade de pacotes. Então são quase 6.000 pacotes do tipo SYN sendo enviados ao nosso servidor, né? Isso faz com que ele fique sobrecarregado. Então, tendo observado aqui tanto tráfego, que apesar de alto, 2 megabits de tráfego inútil, não é o suficiente para derrubar um servidor, correto? Mas nós temos aqui diversas solicitações. Vamos agora tentar acessar a página. Então eu vou clicar aqui e vou pressionar Enter. Reparem que ele já fica pensando bem devagarinho e não vai. E aí, conforme vocês aguardam, ele já vai exibir para a gente que essa página não está disponível. Então vejam bem, nós não derrubamos o link desse site, nós não derrubamos o servidor, nós só causamos a indisponibilidade do serviço por meio da ocupação de todas as conexões que o Apache disponibiliza, certo? Vamos voltar aqui no nosso MikroTik, Start Torque, e temos lá todas as nossas conexões sem resposta. Olha aqui que não tem taxa de transferência, é tudo zero. Vamos voltar aqui no nosso Linux atacante. Vamos Ctrl C para parar o ataque. Perfeito. Com o ataque parado, nós voltamos aqui no MikroTik, onde nós não temos mais conexões, exceto a do próprio inbox, e o tráfego caiu de 2.5 megabits para alguns bytes remanescentes que podem aparecer aqui ainda. Então 1K
Tendo analisado a parte 1 do ataque, eu vou clicar aqui com o botão direito, adicionar CPU, botão direito, adicionar memória. Lembra vocês que o ataque não está sendo disparado contra o próprio microtik, ele está só passando pelo microtik, correto? Então olha só o uso da CPU, 0% e não muda muito disso. Vamos novamente disparar aquele mesmo ataque. Então Ctrl L, setinha para cima, hping 3, IP da vítima, "-S para os pacotes do tipo SYN, "-P, porta 80, "-, faster, enter. Vamos voltar aqui no microtik. Reparem que o uso de memória não subiu muito, até caiu, para falar a verdade, e o uso do processador chegou a quase 100%. Então, se eu disparasse esse ataque contra o próprio microtik, vocês podem fazer aí para testes, né? Vocês teriam o microtik super carregado e o processador sobrecarregado. Então, isso faria com que ele ficasse lento para atender os clientes autênticos, os clientes de verdade. Novamente, nosso tráfego aqui é baixíssimo, né? Saindo aqui 2.6 megabits do microtik e o processamento na faixa de 90%. Pressiono ESC na vítima, vou General Interface Statistics, espero uns segundinhos e aí vocês podem observar aqui o tráfego por segundo que está ocorrendo nessa máquina. Então está saindo 2.6 megabits, passando aliás pelo microtik e chegando aqui 2 megabits somente. Como eu estou executando em rede local, então eu tenho 100 megabits. E reparem que com 2 megabits de tráfego do tipo TCP SYNFLOOD, já é o suficiente para disponibilizar o serviço. E não há o que fazer. Você pode recarregar a página, Ctrl L para limpar a tela, e aí o comando que vocês vão utilizar agora, ele é bem mais sofisticado. Então vocês podem usar hping, espaço, endereço IP da vítima, espaço, "-S, espaço, "-P, 80, espaço, "-, flood, espaço, "-, rand, source, enter. Então, retornando aqui ao nosso microtik, vejam o seguinte, nós dobramos o tráfego com o parâmetro "-, flood, né? E dobramos também o número de pacotes. Antes era algo em torno de 5.000 pacotes, agora são 11.000 pacotes. Reparem que em situações normais nós temos um tráfego alto, 50, 60, 100 megabits no provedor. A questão é, esse tráfego alto são pacotes relacionados e não todos os pacotes ou a maioria dos pacotes como solicitando o início da conexão, pois tráfego relativo, ou seja, 10, 20 conexões sendo abertas, ou seja, 10, 20 SYNs ocorrendo, não tem problema. O problema ocorre quando você tem, como o caso aqui, né, 12.000 pacotes quase de abertura de conexão. Isso, além de sobrecarregar o processador do seu próprio gateway, sobrecarrega o servidor. Então reparem aqui, se o meu atacante estiver dentro da minha rede, dentro do meu provedor, disparando um ataque desses, ele vai deixar o meu microtik lento, mesmo que o ataque não seja diretamente ao meu microtik. Isso porque ele está sobrecarregando o processamento do meu gateway, que é o microtik, certo? Seguindo aqui um pouquinho mais para frente, aqui no nosso Linux vítima, para vocês observarem que está chegando aqui 4 megabits. É muito pouco, porque a maioria das pessoas hoje tem links grandes, certo? Vamos voltar aqui no nosso atacante e vamos parar o ataque. Então, Ctrl C, e vamos fazer uma revisão sobre o que nós vimos. Hping, Ctrl L para limpar a tela. Então, o hping, ele é o comando usado para gerar os ataques. Próximo parâmetro, 192.168.255.2 é o endereço IP da vítima. Esse endereço IP pode ser tanto o endereço IP de um site, como o endereço IP de um microtik, certo? Espaço "-S" maiúsculo é para ele mandar os pacotes do tipo sincronize, ou seja, o início do aperto de mão TCP/IP que nós vimos.
O "-p" é de porta e 80 é o número da porta. Eu poderia disparar esse ataque para qualquer outra porta. Porta 22, porta 21, certo? O "-flood" é para que ele envie o maior número possível de pacotes, certo? Ou seja, ele é melhor que o faster. Então, se você tiver um servidor web, como no caso do exemplo, onde o número de conexões simultâneas seja muito alto, o "-faster não vai ter um grande resultado. Então, usem "-fluid. E o "-rand-source serve para ele randomizar, gerar pacotes com endereços IP de origem falsos. Isso é para dificultar o bloqueio. Ou seja, se você não usar o "-rand-source", ele vai gerar os inícios de conexão com o mesmo endereço IP de origem. Esse endereço IP pode ser bloqueado. Então, se você bloquear as conexões para um determinado endereço IP, o ataque sem flood acaba. No entanto, se vocês utilizarem aqui o "-rand-source", vocês inviabilizam qualquer tipo de proteção, certo? Isso porque você não tem como bloquear a quantidade de IPs que ele gera aleatoriamente. Agora eu vou exemplificar aqui para vocês como efetuar ataques contra dispositivos genéricos. Então reparem que eu disparei o ataque aqui contra um servidor web e que a função desse ataque é sobrecarregar o equipamento, ou seja, processador e memória. Então eu poderia usar aqui, no caso, o meu access point 10.0.0.1, certo? "-s" mesmo, "-p22", a porta do SSH, "-flood", "-rand-source", Enter. E Ctrl C aqui para finalizar o ataque, Ctrl L para limpar a tela. Funciona da seguinte forma: é hping3, endereço IP da vítima, "-s" maiúsculo, "-p" a porta. Então eu coloquei aqui a porta 22, porque o meu access point é acessível via SSH. "-flood", para ele mandar o maior número possível de inícios de conexão, "-rand-source". Lembra vocês que os access point, eles têm um processador bem limitado e pouquíssima memória RAM. Então é muito fácil tirar esses aparelhos do ar por meio desse ataque. Então, em um caso hipotético, você quer derrubar a internet de um determinado escritório ou empresa, você só tem que descobrir o endereço IP do access point deles, do roteador deles, e disparar o ataque sem flood contra ele. Lembro a vocês que isso pode ser algum crime, então não façam. Então, além de derrubar sites e sobrecarregar link de provedores, vocês podem ainda efetuar ataques individuais a empresas. Aí as formas para conseguir o endereço IP desse gateway, desse roteador, desse access point, seja lá o que for, variam. Vocês podem usar engenharia social ou até mesmo alguém de dentro da empresa passando essa informação para vocês, correto? Essa seria então a forma para atacar dispositivos genéricos. Nós temos também a possibilidade de atacar o próprio servidor MikroTik, ocasionando aí a sobrecarga do processador dele, como vocês observaram. Então, para atacar o MikroTik, a única coisa que mudaria aqui seria o endereço IP. Ao invés de vocês colocarem o endereço IP de um roteador ou coisa assim, vocês colocariam o endereço IP válido de um determinado MikroTik. Então, hipoteticamente, 200.204.0.10, certo? Sendo hping3, IP da vítima, "-s" maiúsculo, "-p". Aí aqui vocês podem colocar tanto a porta 80, caso o MikroTik seja acessível pelo aquele webbox, né, como a porta 22 do SSH ou qualquer outra porta que esteja aberta no MikroTik de vocês. Na nossa próxima aula, nós vamos conceituar o ataque UDP Flood para posteriormente colocá-lo em prática para sobrecarga do link. Então, até a nossa próxima aula.